Eu não sei nem quando foi o dia que isso aconteceu. Eu estou há 3 cultos sem pregar. Estou com refrigério grande, que a minha luta, meu irmão, para pregar é diária. Há muito tempo que não acontece na minha vida, mas Deus teve misericórdia de mim. E aí, glória a Deus que ela demora a pregar, mas quando prega também, vem forte. Vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. E nessa noite, ó Pai, usa a Tua filha para todos aqueles que vão assistir e ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra abençoa, exorta, cura, liberta. A Tua palavra, Senhor, muda vidas, Pai. Então, abençoa a Tua filha nessa noite, para que possa ser bênção na vida dos Teus filhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias 31. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31. Depois do Isaías. Não. 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos ler do versículo 1 até o 12 apenas. Preste atenção. O texto é dificílimo, não vou mentir. Porque é um texto para o futuro que se encaixa exatamente nos dias de hoje, irmãos. Que diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantadores plantarão e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Versículo 8. E eis que trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para ti. Virão com choro e com súplicas. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direito em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos dos que eram mais fortes do que ele. O livrou das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo, o mosto, o azeite, os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Os irmãos podem se assentar. Eu confesso que eu vou deixar essa Bíblia aberta, com a minha colinha aqui, porque é um texto difícil, é um livro que não se costuma ler, mas eu quero que os irmãos prestem atenção
na revelação que Deus me deu sobre esse texto para o dia de hoje, irmãos. E eu quero discernir com os irmãos rapidamente, versículo por versículo do que foi lido aqui. Os versículos seguintes, irmãos, dessa palavra, Deus ensina mais e mais o seu povo a segui-lo. É uma passagem que fala de um povo que sai afligido, que vive afligido, que foi afligido pelo próprio Deus. Entenda, muitas vezes é Deus que aflige o povo, para que haja correção. Sabe para quê? Para que o povo se arrependa e venha segui-lo. É isso que ele está falando aqui nessa passagem. No versículo 1 ele diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as nações. Pois eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos. O Senhor só é Senhor de quem deixa Ele ser Senhor. Naquele tempo, sabe qual é o tempo? É no tempo que você abrir o coração e deixar Deus mandar na sua vida. Deixar Deus ser o Senhor da sua vida. Deixar Deus coordenar a sua vida. É muito bonito falar assim: naquele tempo Deus será o Deus de todas as nações. Ele só vai ser Deus de quem quisê-lo. De quem quiser. Que verbo difícil. Quisê-lo ficou feio. Ele só vai ser Deus de quem quiser. Quem não quiser vai ser aniquilado. A palavra do Senhor é dura, a palavra do Senhor é clara. O povo de Israel aqui era um povo sofrido, era um povo que sofria no cativeiro. Se você ler o versículo de o livro de Jeremias, é um livro que fala de luta do povo de Israel, porque o povo falhava, voltava para Deus, aí se corrigia, aí Deus abençoava, e assim seguia, irmãos. E é isso que acontece na igreja hoje, é isso que acontece com o crente hoje. E Deus foi me falando, versículo a versículo, que eu devia narrar, porque aqui diz no versículo 2: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça. Sabe quem é esse povo, irmão? É o povo que lutou. Você está lutando? Você está com a espada na mão? Você está com a Bíblia na mão? Você está com a palavra de Deus lutando contra as astutas ciladas de Satanás? Contra os embrolhos desse mundo? Contra as durezas, as coisas terríveis que nós estamos vendo nesse mundo? Essa palavra aqui é bem clara. Não parece, mas foi isso que Deus me revelou. Deus vai ser o Senhor daqueles que lutarem. Se você quer lutar, Deus vai ser o seu Senhor. Agora, se você fraquejar e esmorecer, Deus está dizendo que não vai lutar no lugar de quem não quer lutar. Deus não vai lutar naquilo que você tem que lutar. Deus não vai pegar a espada para você naquilo que é você que tem que pegar a espada. Deus não vai corrigir um filho, Deus não vai corrigir um marido, Deus não vai tratar de um perdão que é você que tem que pedir, se é você que tem que fazer. Então lute, porque Deus hoje está querendo que você lute. Versículo 3. É uma continuidade, tem que ser rápido, senão se perde, senão fica chato. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei. Que coisa linda, irmão. Deus está dizendo hoje que te ama. Amém? Sou eu que estou falando, não. Foi Deus que falou aqui. Com amor te amei. Também com amável benignidade te atraí. Deus nos atrai porque nos amam. Pela bondade, pela benignidade dEle, Ele nos atrai porque Ele nos ama. Ele nos ama, irmãos, e nós não podemos esquecer isso, porque Ele nos amou muito. Por isso que Ele nos quer para Ele. Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós. Tudo isso você sabe. Mas é difícil botar esse sentimento dentro do coração e sentir isso. Pense nisso, vivencie isso, viva isso. Viva o amor de Deus, porque senão você vai viver arraigado pensando que Deus não te ama. Você vai pensar: não, eu estou na luta porque Deus não me ama. Pelo contrário, Deus muitas vezes bota a luta porque te ama. E você vai entender dentro disso aqui que Deus me revelou. Porque é muito claro. Ele diz no versículo 4 assim: se você tiver com a Bíblia aberta, me acompanhe comigo, porque é difícil. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ele te chama de virgem, de puro, de santo. Virgem de Israel. Ainda serás adornada, ainda serás decorada com os adufes, com música, e sairás com o coro dos que dançam, ou seja, sairás com alegria, você terá alegria. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantadores plantarão e comerão dos frutos. Sabe o que ele quer dizer no versículo 4 e no 5? Ainda tem muita coisa pela frente na sua vida. Ainda tem muita coisa pela frente na sua vida. Ainda tem muita coisa para você fazer. Você não está velho, cansado, morto, não. Você não é um cão morto para ser chutado, não. Deus ainda tem muito para a sua vida. Ele ainda vai te edificar. Você ainda vai plantar vinha. Vinha é vida, irmão. Vinha remete à uva. E a uva remete
a vida, ao sangue do Cordeiro, irmão, que foi derramado por nós. Essa palavra é linda, essa palavra é maravilhosa, que você ainda vai plantar muita coisa, você ainda vai comer muito do fruto que você vai plantar. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida hoje, dentro de uma revelação difícil, porque essa passagem é uma passagem difícil, é uma passagem que você passa, lê, pensa que é só histórico. Não é histórico, é profético para a sua vida hoje. Olha só o versículo 6. Porque haverá um dia que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Você sabe quem é esses vigias? São os pregadores, irmãos. Os pregadores estão gritando, esse tempo já chegou, mandando você se levantar, mandando você se voltar para Deus, mandando você se converter, mandando o povo se converter de coração e de verdade. Porque haverá um dia que gritarão os vigias. Os profetas não estão aí gritando, irmãos. Os profetas não estão aí pregando. Os verdadeiros profetas não estão falando a palavra de Deus, falando para que a gente suba o monte. Subir o monte nesse sentido aqui é buscar a Deus, buscar o nosso Deus, buscar na santificação, buscar na purificação, buscar no sacrifício, porque subir monte é sacrifício. É isso que Deus está falando aqui para você hoje. Você tem que se empolgar, você tem que vigiar, você tem que se alertar para isso, porque Deus está mandando os seus profetas gritarem, porque o final dos tempos está chegando, porque os dias são maus e tudo isso que você já sabe, está acontecendo, está na nossa cara, mas muitas vezes a gente não quer ver. O versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações. O chefe das nações é Ele, irmãos. O chefe das nações é Jesus. Nós temos que pedir salvação, nós temos que pedir livramento para Ele, nós temos que pedir misericórdia para Ele, porque está difícil. A palavra diz aqui: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Sabe quem é o resto de Israel? São os que ainda estão convertidos. Porque muitos fugiram, muitos saíram, muitos se desviaram, muitos fugiram da palavra de Deus, muitos fugiram do ministério, muitos fugiram da vontade de Deus. E o que ficou, tem um resto que ficou aqui que não somos sobra, mas somos aqueles restantes, aqueles que lutaram, aqueles que permaneceram. E são esses que têm que clamar. Nós temos que clamar, irmãos, nós temos que clamar por salvação, por livramento, por cura, porque nós estamos aqui dentro e nós temos que clamar pelos que estão perdidos lá fora. Nós não temos que ficar aqui dentro pensando lá fora em ser igual aos lá de fora. Pelo contrário, nós temos que orar e clamar, porque o momento é de clamar, o momento é de pedir ao chefe, aos chefes das nações, que é o nosso Deus. Versículo 8 e o 9, vou ler. Eu trarei da terra do norte, congregarei das extremidades da terra, com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, as de grande congregação, virão com choro, com súplica, e com súplica os levarei, guiá-los-ei ao ribeiro de águas, ao caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou o pai de Israel, e Efraim é o meu primogênito. Irmão, não importa onde aquela pessoa sofrida por quem você está orando esteja, Ele vai trazer de longe, irmão. Ele vai trazer de longe. Ele vai trazer os sofridos. Ele vai trazer os cegos, os aleijados, os que estão quebrados mesmo. Ele vai trazer, nesse final dos tempos, Ele vai trazer para a igreja aqueles doentes, aqueles que estão quebrados, aqueles que estão acabados mesmo. É Ele que diz que voltarão para cá, voltarão para a grande congregação, voltarão para a casa de Deus. Você se alegra por isso? Diga amém. Porque é uma chance de retorno que Ele está dando. Sabe por quê? Porque quando Ele quer, até eu escrevi aqui, Ele vai trazer o povo sofrido de longe. Ele vai trazer os sofridos, os caídos, os quebrados. E o versículo 10 é que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Anuncie, anuncie nas ilhas, anuncie longe, e diga: aquele que espalhou a Israel congregará e guardará como pastor o seu rebanho. Ele está dizendo, irmãos, que Ele espalha. É porque Ele queira? Às vezes Ele espalha o povo? Não, mas Ele permite, sabe? Ele permite. Só que quando Ele quer, Ele junta de novo. Muitas vezes Ele espalha assim, Ele espalha o povo e deixa sofrer, porque aquele povo precisa de uma correção, porque aquele povo precisa ter a sua visão espiritual aberta e reconhecer que Ele é Deus na sua vida e assim querer voltar. Agora, quando Ele quer, Ele traz todo mundo de novo. Ele junta todo mundo na congregação de novo. E eu espero, irmão, eu espero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinha, não. Eu quero ir com o povo, eu quero ir com o meu povo, eu quero ir com a minha família, eu quero ir com todos aqueles que eu conheço, se possível for,
eu não quero que nenhum se perca. Se você não quer que nenhum se perca, diga amém. Dê glórias por essa palavra. Vou dizer o versículo 11. O Senhor resgatou Jacó e livrou ele da mão do que era mais forte que ele. Sabe, irmãos, ao fraco ele faz forte. A palavra de Deus diz que quando somos fracos é que somos fortes. Quando nós parecemos fracos é que nós sofremos mais, né? Não. Quando nós estamos fracos parece que é aí que o negócio aperta e que a gente sofre pra caramba. Mas aí é que Deus mostra que nós somos fortes. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo. Poxa, anjo não é pouca coisa, né? E Jacó teve que lutar com um anjo para receber a sua bênção. Será que você está lutando hoje? Às vezes a gente tem que lutar até com Deus para receber a bênção, irmãos. E muitos estão prostrados, parados, pensando que não. Mas às vezes você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, para que Ele te dê a bênção, para que Ele te dê a vitória. Tem gente que não quer lutar, irmãos. Tem gente que não quer lutar. E Deus aqui está falando que às vezes você tem que lutar até para agradar até a Ele. A palavra de Deus diz assim: põe a cara no pó, talvez haja esperança. Significa que se você não se prostrar e não botar sua carinha no chão e se ajoelhar, isso é um simbolismo, irmão. Mas é você se humilhar diante de Deus. Pode a bênção não vir, pode a coisa não acontecer, pode alguém morrer, pode alguém fatalizar, pode por uma bobeira alguém ser levado, porque você não se prostrou, porque você não buscou, porque você não quis lutar. Eu estou muito impressionado, irmãos, porque aquela atleta Isabel morreu de pneumonia. Irmãos, para mim é a mesma coisa que dizer que ela morreu engasgada com chiclete. É uma coisa assim tão banal. Morreu de pneumonia. Pneumonia, irmãos, matando. 2022, com a condição que nós temos de saúde, com a quantidade de vacinas que nós temos, com a quantidade de prevenção, morreu de um resfriado forte, irmãos. Uma pessoa jovem, saudável, atleta, e acho que ia ser ministra do esporte, com uma carreira, morreu no hospital rico, sírio-libanês. Ela não morreu na UPA não, hein? Ela não morreu na UPA não. Ela morreu num lugar que você chega, você é logo reanimado. Está morto, ele ressuscita logo. As coisas estão terríveis, irmãos. O pessoal está morrendo de resfriado. Nós passamos por uma pandemia que levou milhares de pessoas no mundo. Levou centenas de amigos e conhecidos. Coisas que nós nunca vimos estão acontecendo, irmãos. Coisas terríveis estão acontecendo. Mas a palavra de Deus diz assim, olha o versículo 12. Hão de vir, esse povo, hão de vir e exultar na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. Quando o povo vier, vai receber isso aqui, ó, trigo. Vou dizer o que é trigo. Trigo é alimento. Foi Deus que me deu. Deus vai te dar comida. Aleluia. Deus vai te dar alimento. Deus vai te dar provisão. Aleluia. Deus vai te dar dispensa. Aleluia. Cheia. Geladeira. Amém. Cheia. Hoje em dia isso é vitória para muita gente, gente. Hoje em dia muita vitória, está se passando muita luta. Tem muita gente passando necessidade. Mas Deus vai dar o trigo. Aleluia, Deus. Deus vai dar o mosto. O mosto é unção. O mosto é unção de Deus. Deus vai te dar unção de cura, unção de avivamento, unção de livramento, unção de paciência, unção de paz na tua casa. Deus vai te dar devido unção de oração para você orar, para você interceder. Deus vai dar unção. O mosto é a unção que Deus tem para te dar. Deus vai te dar o azeite. O azeite é energia, irmãos. Energia, o azeite é que te acende. O azeite era usado nos... Como é o nome daquilo que a gente viu na casa daquele homem? Lampião. Fomos na casa de um senhorzinho, tinha lampião na casa e que funciona. Tá bom, ele bota querosene, mas se você botar azeite, acende também. O azeite é para te acender. O azeite é para te alimentar, o azeite é para te dar energia, o azeite é para te dar força, o azeite é para te dar vigor, o azeite também é para ungir a tua cabeça. É o azeite da unção. Olha o que Deus tem para você. Deus vai te dar os cordeiros. Os cordeiros são as bênçãos, os cordeiros de Deus. Bendito que fez, bendito. O cordeiro bendito de Deus. Deus vai te dar o bezerro é a salvação. O bezerro foi entregue por você na cruz para te salvar. Isso tudo Deus tem para te dar. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Deus vai te dar alegria. Aleluia! Deus vai te dar alegria. Nunca mais andarão tristes. Alegria e paz, né?
De ficar em paz já tá bom. Alegria até muito para o nosso dia de hoje, para a nossa vida, para a nossa luta, para essas contendas todas, para essas coisas que aconteceu. Deus vai tirar toda a tristeza e vai te dar a paz. Aleluia. Mas Deus está falando isso aqui tudo para um povo rebelde, para um povo que eu falei que, como eu já falei nos versículos seguintes, você lê em casa depois, e esse povo, ó, chicote, 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 foi afligido. E aí eu estava lendo essa palavra, poxa, e Deus me lembrou. Eu perdi um primo agora, irmãos, no mês de outubro. Eu perdi um primo com 40 anos. Meu priminho, eu tenho 50, ele tinha 40, ele foi criado lá em casa. Minha mãe ficava com ele, cuidava dele. E aí, de repente teve um câncer terminal, morreu. E eu no hospital envolvida com o João, meu irmão que falou, Marquinhos morreu. Gente, sabe aquele choque? Aquela coisa que você também não está esperando? E a pessoa, sim, de repente se vai. E aí meu irmão falou assim, sofreu na moeda para se reconciliar com Deus. Meu irmão é cristão, falou com minha prima que também é cristã, que tem muito discernimento do que está falando. Eu estou aqui hoje falando para crentes, eu estou falando para pessoas cristãs, eu estou falando para pessoas que conhecem o Evangelho, que sabem o que eu estou falando, sabem que muitas vezes passa na moenda sim, passa para se reconciliar, passa para se reconciliar com Deus, porque tem muita gente que está de mal com Deus, irmão, está achando que o que passa é culpa de Deus e fica com raiva. Tem um louvor que a gente canta, que Jesus veio para nos reconciliar com Deus, porque Deus não está dando pelota para ninguém não, entendeu? Para você se reconciliar com Deus, você precisa de um advogado. E Jesus é o teu advogado, é aquele que vai lá e intercede por você, tá? Você fica aí sentado pensando, não, vou falar um monte de desaforo para Deus, vai ficar por isso mesmo? Não é não, é graças a Jesus que é nosso advogado, que nos reconcilia com Deus. Tem gente que briga com Deus e o meu primo precisou se reconciliar com ele. E aí eu me perguntei, para que isso, meu Deus? Eu me perguntei. Eu lá no hospital me perguntei, para que isso? Precisa morrer com 40 anos agora para se reconciliar com Deus? Eu na minha ignorância, na minha robustez, sabe? Meu Deus, agora precisa se reconciliar com Deus, precisa morrer. Irmão, filho de crente, neto de crente, irmão de crente, cercado por crente por todos os lados, neto da minha tia Marfisa. A minha tia, abramos um parênteses, vou contar, pessoa mais crente que eu conheço. Me desculpe os irmãos, mas mais crente que a minha tia não tem. Mais crente que minha tia não tem. Minha tia tem 56 anos de convertida, está com 86, 56 anos de convertida. E aí, contando uma parte, a minha tia veio no Rio de Janeiro quando eu tinha 7 anos. Irmãos, eu não conhecia crente. Eu com 7 anos, minha mãe seguia lá um catolicismo muito na devoção de conseguir as coisas, romeiros. Éramos como se fossem romeiros. Vamos à Penha, vamos nas romarias para conseguir as bênçãos. Era isso que minha mãe pensava. E minha tia crente, fervorosa, fiel no Senhor. Chegou lá em casa, eu não sabia o que era ser crente não, sabe? E então ela veio. Aí nós fomos levar ela na igreja de crente, Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Aí nós chegamos na igreja de calça, desculpa, mas eu tenho que falar, de calça só tinha eu e minha mãe. O resto todo mundo de saia. Já surgiu aí a primeira diferença. Nós destoávamos, nós não sabíamos o costume, doutrina. Não, estou falando de 50 anos atrás, irmão. Eu estava com 43 anos atrás, era outra mentalidade na cabeça. Você olhava assim, e olha que eu era tão pequena que eu não lembro não, mas eu acho que sentava separado, homem de mulher. Eu vou até perguntar isso para minha mãe. Mas minha tia, quero ir na igreja, quero trazer minha carta, sabe aquela pessoa que traz a carta de recomendação do seu pastor? Não chegou, caiu de paraquedas não, ó. Eu sou a irmã Marfisa, discipulada pelo pastor tal, do ministério tal, tudo conforme se seguia. E ela fiel e serva do Senhor, entendeu? Era assim uma coisa muito diferente para nós, mas minha tia tinha um discernimento incrível, e tem até hoje, graças a Deus. Mulher de oração, de mesa de oração, louva, busca, faz o que tem que fazer. Aí nós saímos com minha tia, e minha mãe querendo bancar a boa, ela viu um mendigo na rua e falou assim, coitado, né, Marfisa? Coitado tá aí, né? Minha tia virou e falou assim, coitado por quê? Coitado por quê? Você sabe as oportunidades que Deus deu para ele? Você sabe por que ele está aí nessa rua? Você sabe por que ele parou nisso? Você sabe o que ele buscou para chegar nesse ponto? Pronto, minha mãe calou a boca e não falou mais nada. Minha tia parecia a pessoa mais severa do mundo. Mas não, irmãos,
Minha tia tinha discernimento espiritual. Minha tia sabia aonde que uma pessoa é capaz de parar se ela não tiver a Deus. Minha tia sabia que se paga um preço. Minha tia já sabia que você não seguindo a Deus, você pode ser jogado na rua. E aí, necessariamente, você é um coitado? Não. Muitas vezes foi você que buscou aquilo. Foi o Jorge costuma falar que, às vezes, eu falo as coisas na palavra introdutória, que ele fala na pregação. E hoje ele falou, não sejamos ímpios, mas sejamos justos. Quem é sujo, suje mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Está na palavra, é o que nós temos que buscar. Muitas pessoas estão sofrendo porque pegaram na mão um sofrimentozinho, tá? Aí tu pega ela, tira dali, ela vai, volta para ali. Ela não quer. Muitas vezes ela não quer. Nós estamos falando de pessoas sofridas, pessoas viciadas, pessoas drogadas, pessoas que não têm família. Mas tem muita gente que não quer. É Deus. E minha tia tinha discernimento disso. E o que aconteceu com minha tia? Perdeu um neto com 40 anos. Meu primo morreu salvo, pela glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Foi muita busca, foi muita luta por ele. Muitas vezes ele estava na luta. Ele foi salvo por causa da oração dela, por causa da oração dos que estavam em volta. Mas precisou sofrer e pagar seu preço, irmãos. Ele já teve em situação de perigo que sofreu muito. E nem assim quis modificação. Só modificou no final. No final Deus converteu, Deus tratou uma pessoa boa. Mas muitas vezes levada por mau caminho, por mal influência, por tudo que os irmãos conhecem. Mas e minha tia nessa história? Perdeu um neto aos 40 anos, como eu perdi um primo, como a mãe dele perdeu um filho aos 40 anos. E ela está triste com isso? Não, ela ficou mais forte do que todos. Minha prima falou, meu irmão falou, e sua mãe, como é que está? Minha tia, como é que está? Está mais forte do que todos nós. Entende mais do que todos nós. Sabe por quê, irmãos? Ela tem discernimento. Ela pode sentir saudade, mas ela sabe que ele foi salvo. Ela sabe que ele foi salvo. Ele precisou sofrer para ser salvo? Amém, sinto muito, precisou sofrer, mas foi salvo. Vou repetir para os irmãos, ele foi salvo. Ela pode sentir saudade, mas ela segue alegria, porque como uma pessoa cristã, ela sabe que perdeu para Deus. E se a gente perdeu para Deus, ele alcançou aquilo que a gente almeja, o céu. Foi cedo? Foi. Por quê? Porque não quis. Porque queria ficar com o pé no mundo, com o pé na igreja, irmãos. Porque queria fazer aquilo que Deus não queria para ele. Então foi cobrado. A luta foi cobrada, sabe, irmãos? Porque não adianta ser mãe, ter mãe crente, ter avó crente, viver debaixo da cobertura da oração delas. Porque filho de crente tem uma fé em oração, irmão. Filho de crente tem uma fé em oração de livramento. Em oração de livramento, filho de crente pode estar desviadão. Pode estar super desviado. Vai lá ver se não pede oração para o pastor, para a mãe, para a avó, quer estar debaixo daquela cobertura. Mas eu vou alertar para os irmãos, aquela cobertura é apenas uma misericórdia de Deus. Apenas uma misericórdia. E vai ter um dia que Deus vai te cobrar. Porque você quer viver na misericórdia, você tem discernimento, você sabe que está errado, mas está fazendo. Aí vem, pede perdão a Deus e vive de quê? Vive da misericórdia, irmãos. Mas Deus hoje está buscando, sabe o quê? Cobrar de você. Deu ruim agora. Porque Deus está cobrando uma postura. Deus está cobrando uma posição. Deus está cobrando um comportamento de luta. Às vezes é lutar contra você mesmo. Lutar contra a sua própria carne, contra a sua própria vontade, contra suas próprias coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque tem gente que não pode ter nada. Se tiver R$1, já se desvia. Se tiver qualquer coisinha, já mostra quem é. Já sai do caminho. Hoje eu fui visitar a igreja de um pastor amigo meu, congregação da Assembleia de Deus Monsenso, lá no topo do Alemão. Bênção. A igreja está indo de vento em popa. E aí nós passamos num mercadinho. E aí um carrão na nossa frente, um carro importado. Aí ele falou assim, aquele ali é o irmão fulano, aquele do mercadinho que... Eu fui lá e fiz um projeto para ele, sabe? Ele tinha um negócio muito humilde. Ele chegou na igreja quebrado, não tinha nada. Chegou na favela com uns caixotes, começou a vender... E dali Deus abençoou, porque ele se envolveu na igreja, ele trabalhou na obra de Deus, ele abençoou a obra de Deus, ele financiou muita coisa assim dentro da obra de Deus. E aquele dono daquela birosquinha ali virou um mercado. E hoje eu passei lá vendendo batata R$3, tomate a 4. Achei super barato. Falei, vamos parar. Ele, poxa, o irmão se desviou. É mesmo? Desviou. Começou a ganhar dinheiro aqui. E aí comprou um sítiozinho, ele agora compra cavalo e ele está ali naquele carrão. Eu falei, é mesmo, pastor? Se desviou. Tem gente que não pode ter dinheiro que se desvia, irmãos. Será que Deus não pode te abençoar com dinheiro que você vai se desviar?
Será que Deus não pode te abençoar com alguma coisa? Abençoa com uma casa de praia, a pessoa começa a ir para a casa de praia todo final de semana, para de ir para a igreja e desvia. Abençoa com uma família abençoada e a pessoa começa a olhar para outras e cai e se desvia, irmãos. Tem gente que não pode ter nada, por isso que Deus leva ali na unha. E Deus vai cobrar. Pensa o quê? Deus vai cobrar. Meu pastor Jaime, cansava de pregar lá na igreja, cabeludo, maconheiro, torcedor, de torcida organizada. Deus chegou para ele e falou assim: último dia que te falo, conserta-te. O homem levantou, foi no barbeiro, cortou o cabelo, passou para ir para a igreja com a mãe, está lá até hoje, crente, pastor. Ele sabe quem falou com ele, irmãos, ele sabe quem falou com ele. E muita gente, Deus está falando pela última vez e a pessoa não ouve. Se não mudar lá fora, vai deixar sempre o rabo do Satanás aparecendo, sabe, irmãos? Porque aqui dentro é fácil ser crente, irmãos. Aqui dentro nós temos um ambiente acolhedor dos irmãos. Nós temos o louvor. Quando você louva, dá uma vontade de ir para o céu louvar, não dá? Parece que o céu desce aqui e nos envolve com o som de Deus, não é verdade? O louvor é uma coisa incrível, de tão abençoada que é, de tão divino que é o louvor. O louvor acalmava Saul. O louvor expulsava o demônio de Saul, lá Saul se acalmava. Quanta gente que chega endemoniada na igreja, só pelo louvor já se acalma. O louvor é um ambiente divino. Quantas vezes a palavra de Deus te enche de glória, você sai daqui modificado. O pastor falou tua vida aqui. O pastor chega aqui, fala e prega e fala coisas que sou eu. Passou a semana comigo, viu o que eu estava fazendo. Mas lá fora é diferente, irmãos. Lá fora não dá para você ter a vida que você quer. Não dá para você ficar com um pé na igreja e outro no mundo, porque não consegue ser crente. Porque aí tu não consegue nem ser crente, nem mudando. E a Bíblia diz, aquele que não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar. É pior. É pior aquele que conhece a palavra e não quer. Eu estou pregando para crente, irmão. Eu estou pregando para crente. Tem umas orações que segura o crente aqui. Mas até quando? Até quando tu vai viver essa misericórdia? Porque às vezes sofre, padece e morre novo, hein? Não estou jogando praga, não. Eu estou vivenciando uma coisa que eu vivi, que aconteceu e que eu tenho que dar glória, porque meu primo foi salvo. Meu primo foi para o céu, mas foi salvo. Depois de muita luta, de muita oração. Mas aí eu vou perguntar aos irmãos, até quando você vai ficar se sujando de bobeira? Por meninice, por coisa que você sabe que está errado, depois você vem pedir oração, porque você fica só na misericórdia de Deus. A pessoa vai lá fora, faz, sabe que está errado, vem aqui. Quer já pedir oração? Pastor, ora. Chegou ali na esquina, já pega de novo. Até quando você vai viver dessa misericórdia de Deus? Porque aí você vem e fica curado, Deus não é mau, Deus não bota a mesma doença lá fora, mas vai ali fora e pega outra. Até quando você vai viver da misericórdia de Deus? Vou ficar repetindo aqui. Até quando você vai viver da misericórdia de Deus? Vou ficar repetindo essa frase. Sabe por quê? Porque eu estou falando, irmão, da morte de gente salva. Sofre e depois não sabe por quê. Porque não quer se corrigir, porque quer ficar se enganando, porque sabe o que é errado e continua fazendo, porque parece que fica aqui balançando, concordando, mas lá fora não consegue, irmãos. Não consegue, e não tem como você enganar. Como diz a minha mãe, você quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Você vai saber, quem vai saber quem convive com você. A não ser, seja uma pessoa muito clara como eu. Você ficar meia hora do meu lado, você já sabe como eu sou. Mas tem gente que engana bem. E é preciso você conhecer para saber como é que é aquela pessoa. Pode ter certeza, Deus sabe como você é. Pode ter certeza, Deus quer que corrija as coisas erradas, porque Ele hoje quer uma direção certa. Ele quer uma correção. Ele não quer que você fique sofrendo, sabe, irmão? Sofrendo. Muitas vezes é a última vez, como foi para o meu pastor Jaime. A última chance, a última oportunidade. Muitas vezes é a última vez, como foi para o meu primo, que precisou ser levado para ser salvo. Deus leva, mas não perde, irmãos. Deus salva, Deus leva para Ele, porque não quer perder. Conheço muita gente assim, muita gente. Só quero concluir dizendo que lá no Salmo 32, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado é esse que chega, pede perdão e a sua transgressão é perdoada. O seu pecado é coberto. Só que tem gente, irmão, que quer descobrir o pecado toda hora. Aí Deus cobre o seu pecado, a pessoa vai lá, descobre de novo. Aí não dá, né? Aí não tem condição.
O que Deus tem para falar hoje é que nós precisamos se converter, que nós precisamos rever, que nós precisamos fazer aquilo que nós praticamos porque Ele está vendo, irmão. E não adianta você se enganar. Não adianta você aqui dentro ser a pessoa mais linda das criaturas e lá fora não ser. Está vendo eu, seu parente, seu irmão, todo mundo que convive com você, ainda está dando testemunho errado. Paga um preço maior ainda, porque a palavra de Deus diz que quando chegar lá em cima, olha o telão, hein? Olha o telão que eu falo. Deus ainda vai dizer, ó, ainda tem mais o fulano, o ciclano e o beltrano que se perdeu por sua causa, por causa do seu mau testemunho. Eu já estou até imaginando o telão diferente. Eu já estou imaginando que o telão, quando eu chegar lá, eu sentado ali no banquinho, no tamburete, né? Porque não mereço nada, não mereço o sofá do lado de Jesus. Mas Deus vai falar assim, aqui está Jorge Alcindo. Preparei Jorge Alcindo para ser assim, 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 assado. Jorge Alcindo, um homem bom, ontem que eu cuidei, mas você deu umas atrapalhadas nele. Você fez ele dar umas tropeçadas. E ainda vai ter todo aquele julgamento para você pagar, irmão. Vamos nos converter hoje, vamos seguir essa palavra, porque essa palavra é de bênção. Essa palavra diz que tem trigo, tem alimento, tem mosto, tem unção, tem bênção para a sua vida. Mas desde que você queira lutar e mudar, senão você está enganando a si mesmo. Amém? Convido o pastor para estar aqui na frente orando. Vamos dizer que eu passei do horário. Que essa palavra entre na sua mente, no seu coração, como entrou na minha, porque é muito difícil, irmão. O pastor eu tenho que ficar chamando aqui, Jorge, igual lá em casa, gritando. Eu preciso me converter, irmão. Quem me conhece é meus vizinhos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra não é só para crente. Essa palavra é para todos. Né? Para os crentes ela piora, porque essa é a nossa obrigação. Se coloque de pé, nós vamos orar agora.